Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Você até estava falando comigo um pouco antes de começar o programa, mas acho interessante primeiro falar um pouco do seu background, assim, né? Tipo, sua formação, como você foi parar nessa temática, que aí a gente pode depois ir para um panorama geral da cannabis medicinal no Brasil e como estamos. Como você começou? Óbvio que sendo médico, imagino, né? Na verdade, um pouquinho antes. Meus pais são empreendedores, então desde os 13 eu tô nas operações deles. Mas fui fazer medicina por idealismo, assim, gosto de pessoas. E mais no final da minha faculdade eu me envolvi com desenvolvimento de produtos nutracêuticos. No caso, desenvolvimento de produtos com base em açaí e outras frutas da Amazônia, Certo. fazendo exportação para os Estados Unidos. E aí, no final da minha faculdade, fiz um internato no Jackson Memorial Hospital em Miami. Achei que tudo, Varela, funcionava tão perfeito igual o livro, que eu falei, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Acho que eu gosto das regras para quebrá-las, mas foi muito legal a experiência de tudo funcionar. E é que eu tava numa vida meio MacGyver, assim, tendo que escolher dois pacientes, um respirador, e aquilo ali foi muito legal, as experiências em hospitais públicos no Brasil. E aí fiquei esse período nos Estados Unidos. A hora que eu voltei e me formei, eu vi que meu negócio era ir voltar mesmo para os Estados Unidos e ficar por lá. Foi uma experiência muito boa. No começo, bem pancadeira, ninguém pagava minhas contas, então trabalhava um período, aí estudava outro período, para revalidar o meu diploma. E aí chegou uma hora que eu estava estudando 14, 15 horas por dia, muito intenso, e eu não conseguia mais dormir ou comer direito. Acabou completamente assim, o apetite. E aí fui prescrita Zolpidem. Não sei se você já ouviu falar dessa medicação. Eu já ouvi, mas eu não sei o que é. Sai correndo. Zolpidem? Só pra anotar mentalmente aqui. Sai correndo. É o Stilnox ou Pax, que são remédios para dormir. E assim, eu lembro eu colocando o remédio assim levando ele a boca e não lembro ainda eu tomando Apagando. o remédio, completamente, assim. E foi um sono dos justos, assim, muito tempo que eu não conseguia dormir tão bem. Só que foi tão bom que eu fiquei preocupada de ficar com dependência química. Se eu usar mais uma vez, eu certamente vou ficar dependente. Então eu preferi não tomar a segunda vez, mas eu precisava dormir. Então, conversando com alguns colegas médicos, um mencionou, você já considerou cannabis? E nem na minha longa lista, cannabis era uma opção. Mas eu coloquei na internet, cannabis medicinal, colocando algumas palavras, cruzei um artigo científico falando que o THC, que é um dos componentes dessa planta, tinha um potencial apoptótico. O que é isso? Tem potencial de fazer células cancerígenas acabarem, ou se suicidarem, acabarem com o ciclo de vida. Então eu falei, isso é muito importante para estar sendo negligenciado nos meus livros. Estou estudando tantas horas por dia, ninguém me falou que tem uma planta que pode matar o câncer, ou impedir ou minimizar o crescimento do câncer. E aquilo me chamou muito a atenção. E por que a gente está? Essa altura do campeonato, isso era 2012 mais ou menos. Por que a gente ainda está discutindo isso se a ciência já está dizendo? Aí eu entendi que o desafio todo não era um desafio de ciência, era um desafio de comunicação. As pessoas não estavam comunicando, os médicos não estavam à frente, ninguém estava falando com o médico. Eu comecei a analisar numa perspectiva empreendedor. Qual é a dor do ecossistema e como que eu trago uma solução? A dor era, as embalagens eram muito hips, eram muito... o contrário do que o médico gosta. Então era uma capinha com um cara assim, de óculos. Psicodélicas, sim. Não fazia nem sentido. E também as cores, laranja, vermelho, o médico não gosta. Igual o médico não gosta nem de verde. Na verdade, gosta de azul. Então eu percebi assim, que alguém precisava falar com esse médico e precisava ser uma capinha azul. Então não precisava ser o Washington Olivetti, precisava ter 2 neurônios e uma paleta de cor azul. E aí era o que eu tinha. E coincidências do universo, o médico gosta de ser comunicado por um médico. Então, no caso eu era médica, então eu falei assim, então vou fazer isso acontecer. Mas não tinha ideia de branding e marketing, zero. Mas eu entendi que a capinha estava errada. E a comunicação precisava ser feita de uma forma muito específica. Eu
fui atrás, comecei a estudar comunicação, marketing, como faz um branding apropriado, como fazer uma pesquisa de mercado. E aí descobri que médico gosta de Nespresso, Apple e Hermès. Excelente combinação. Foi o final de longas semanas de pesquisa varela nesse assunto. Falei, bom, se é isso, vamos fazer a Apple da cannabis. Fazer uma capinha legal, um high-end branding. Eu tava morando em Nova York, fiquei em Nova York um período de 7 anos. Um desses anos fiquei em Miami e mudei para Los Angeles para fazer esse projeto acontecer. Então eu entendi que a comunicação médica era feita por um médico e preferencialmente dentro de um consultório. Aí quando eu trouxe essa ideia para as pessoas, todo mundo falou, mas isso é loucura. Não faça isso, como assim? Você vai acabar com a sua carreira. Mas eu vi que a indústria farmacêutica já fazia isso muito bem feitinho. Então, peguei e desenvolvi esse produto com uma equipe, virou eram 2 unidades. Uma que era uma associação, porque nessa época ainda não podia fazer efetivamente uma empresa de cannabis, isso é 2015 em Los Angeles. Certo. E uma empresa de chocolate, porque era um piloto. Então, virou uma trufa nutracêutica, com vários componentes curados, orgânicos, sem glúten, sem derivados do leite, sem componentes industrializados. Peguei esse pacote, essa comunicação médica e comecei a fazer visitação médica. E ninguém fazia isso na época, então a gente acabou ganhando de WO, entendemos que a comunicação médica era o pulo do gato, e a gente começou a fazer igual os representantes de laboratório, só que com cannabis.